que leva em conta a situação dos aeroportos, por causa da Copa do Mundo. Há um diagnóstico de que se essas obras dos aeroportos não forem retomadas imediatamente, a Copa do Mundo fica com problemas de infraestrutura, para o deslocamento das pessoas durante os jogos. O que aconteceu com os aeroportos? Os aeroportos, basicamente, nós temos uns 3 casos, Macapá, Vitória, Goiânia, fizeram licitações, firmaram o contrato sem ter o projeto sequer elaborado, projeto executivo. O tribunal deveria atuar preventivamente dizendo, olha, não continua da forma que está, fixou prazo, continuou. Para 3 anos depois de toda a recomendação do tribunal, a Infraero chegou à conclusão, e o ministro da Defesa, o ministro Nelson Jobim, mandou fazer a rescisão dos contratos e abrir novas licitações. Foi o que nós já havíamos dito há 3 anos. Então, o que nós queremos é que as coisas aconteçam rapidamente. Não nos interessa como brasileiros, obras paralisadas, sabemos do custo que isso representa. Agora, uma pergunta que se faz, deve deixar que continue a despeito da existência de irregularidades, quando o nosso dever é alertar, é tomar providências para que as irregularidades não surjam? Ministro, o presidente estava com razão quando ele disse que o país não estava preparado tecnicamente para realizar investimentos? Olha, com base nas auditorias, vocês confirmam isso, enfim, um despreparo da burocracia para tirar projetos do papel? eu defendo, inclusive tive a oportunidade nessa conversa com o presidente de colocar outro sonho que eu carrego, é de ver a nossa universidade pública e até a privada também, voltada com um curso de gestão, de planejamento orçamentário, de forma a profissionalizar os quadros da administração. Você for verificar quem está à frente dos órgãos de direção, seja na área do judiciário, do legislativo, do executivo, e se você perguntar quantos fizeram um curso de gestão, aí começa a descentralizar. Não, passa para o ordenador da despesa, a responsabilidade, porque eu não quero assumir responsabilidade. E o ordenador da despesa também tem curso de gestão, está preparado para o exercício daquela função, daquela atividade. Então, há necessidade de um investimento muito forte nessa área da gestão aqui no país. O senhor acha que profissionalização vale inclusive para quem vai exercer um cargo de ministro do TCU ou para uma diretoria de uma estatal? Isso deveria ser pré-requisito? Para quem vai ocupar cargo de gestão, sem dúvida nenhuma. Porque, por exemplo, eu ascendi à condição de presidente. Uma das coisas é que eu tivesse realmente me submetido a um curso de gestão, a um conhecimento das normas orçamentárias, a um conhecimento da legislação, porque senão o desempenho não será aquele esperado ou aquele desejado pela sociedade. Agora, o tribunal não tem condições de promover cursos no sentido de formar as pessoas, orientar as pessoas com base, por exemplo, nos erros administrativos mais frequentes? Porque uma coisa é o sujeito errar por ignorância, porque não conhece a legislação, porque não domina as ferramentas da gestão. A outra é a má-fé, a roubalheira e tal. O TCU não poderia ter uma política que evitasse os erros administrativos provocados por despreparo? Quarta-feira, na sessão, estou levando um balanço desse ano, em que nessa área nós mostramos que esse ano nós oferecemos, ou através do ensino à distância ou presencial, nos valendo do Interleg, nos valendo do Cefor, ESAF, ENAP, vários órgãos que atuam nessa área da educação, juntamente com o nosso Instituto César Herdeiro Corrêa, curso para 10 mil servidores municipais, estaduais e federais. Se mais não fizemos, é porque realmente não dispunhamos de condições de alcançar um número mais expressivo. Mas há necessidade realmente. E, além do mais, constatamos problemas sérios a nível municipal, principalmente na região norte, isso nos primeiros cursos do ano de 2009, houve uma evasão muito grande daqueles que estavam matriculados, porque não tinham condições sequer de acompanhar um curso, por mais elementar que ele tenha sido elaborado. O que mostra também que há necessidade de uma atenção no âmbito municipal para os concursos públicos, para os cursos de treinamento
de servidores municipais. O senhor vem da área política e é uma questão, a gente está falando aqui de dominar as técnicas de gestão, de saber fiscalizar. O senhor vem da área política, mas tem o pessoal, até gente do próprio tribunal, pessoal de carreira, que defende essa revisão dos critérios de indicação dos ministros. O senhor foi deputado e tem gente que acha que não deveria haver político. O senhor acha que isso faz sentido? Se nós lermos com atenção a Carta Maior do país, a Constituição de 88, você vai verificar que ela direcionou para que fossem técnicos. Ela exige que você tenha aquele conhecimento na área do direito, da administração, da economia, exige 10 anos de formação, de exercício nessas atividades. Depois remete para que se verifique quanto à questão da idoneidade, a probidade. Ainda submete a uma sabatina, que é uma prova oral, é feita na comissão técnica de cada casa do Congresso, e esse nome é votado na comissão e nas duas casas do Congresso. São os únicos ministros que são votados nas duas casas do Congresso e passa pelo preenchimento de todos esses requisitos. Agora, eu acho que é um momento, inclusive, da sociedade discutir. Por que não a OAB, a Ordem dos Economistas, os engenheiros, submeterem ao Congresso nomes qualificados para que possam disputar? Os próprios meios de comunicações abrir um debate sobre isso. E, da mesma forma que há quadros qualificados no Congresso, há quadros qualificados fora do Congresso. Mas criou-se realmente uma cultura de só vai para o Tribunal de Contas ex-parlamentares ou servidores que já trabalharam naquelas casas ou pessoas que já passaram pelo parlamento. Você acha que isso não contamina? Porque o governo pode se dar o direito, por exemplo, de dizer, hoje eu tenho no tribunal apenas um ministro e o resto posso considerar o tribunal da oposição. Qualquer dúvida que haja de alguma pessoa sobre esse processo de contaminação, tem dois caminhos. Está feito o convite. Visite para o tribunal para ver como o processo tramita. Passa pela área técnica, passa pelo Ministério Público, vai para o gabinete do relator, que elabora um voto e um acordo, depois vai ser debatido num plenário onde tem assento, além dos 9 ministros, os 4 ministros substitutos, que são concursados também, e o procurador-geral, que tem assento no plenário, e os subprocuradores têm assento nas câmaras. Então, não há a condição, se alguém espera que haja um processo de partidarização ou possibilidade, está totalmente enganado. E a segunda fase é verificar os votos. Eu sempre digo, eu fiz questão de publicar meus votos. Vencidos ou vencedores, publiquei, realmente tem um livro, para mostrar realmente algo que a sociedade às vezes pouco conhece a respeito do produto final da discussão e do debate lá no tribunal. Ministro, nós vamos ter que fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com 3-1 aqui na TV Brasil, entrevistando o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Biratã Aguiar. Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil. O nosso entrevistado de hoje é o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Biratã Aguiar. Participam dessa conversa o jornalista Daniel Pereira, do Correio Brasiliense, e Francisco Leali, do jornal O Globo. Nós vamos iniciar esse bloco com uma pergunta de telespectador. O senhor concorda com a criação de um órgão de fiscalização como que é o governo, acima do TCU? Primeiro, órgão de fiscalização, eu entendo que o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, que a proposta tanto na Câmara quanto no Senado, dentro da concepção que foi tida e foi elaborada o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, tudo a favor.